Olá, estamos aqui mais uma vez para a exposição da lição de número 34, que tem como tema a família cristã na sociedade da informação. O fenômeno da sociedade da informação. E eu já quero começar lendo um texto de Romanos, capítulo 8, verso 12 até o verso 17, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E ainda mais, sabemos que temos essa liberdade da parte de Deus para podermos viver a vida em todo o potencial. Como falei lá desde a primeira lição, temos uma função de sal e luz, sal da terra e luz do mundo, não é? Mas o homem, no decorrer da história, ele cria meios, cria ferramentas para se comunicar. A sociedade da informação é um termo criado dentro de um contexto comunicativo atual, muito atual, e ela oferece a possibilidade de ascender a tecnologias de informação e comunicações muito presentes no nosso dia a dia e que, de certa forma, também se constituem elementos e instrumentos indispensáveis à comunicação das pessoas, né? Tanto para o trabalho, lazer, família, todo mundo, me parece hoje, com acesso a essas tecnologias dentro desse contexto que expliquei da sociedade da informação. Por um outro lado, conecta-se e desconecta-se muito facilmente também das pessoas. Eu entendo que nós temos essa explosão comunicativa, somos dotados dessa capacidade comunicativa tão grande, mas vemos também, por um outro lado, esse declínio nas relações interpessoais, né? Então, nas redes sociais, não se define tanto aquilo que é certo e que é errado. Vemos um grande mar de informações, uma grande exposição também muito ampla das pessoas, das ideias, não é? E é dentro desse contexto que nós, como cristãos, precisamos definir a nossa ética relacional, pois nos relacionamos, valorizamos os relacionamentos, né? Então, o cristão, de forma muito responsável, ele se encontra nesse mundo para desenvolver também a sua missão, fazendo a diferença, não é? Como luz do mundo e sal da terra. É nesse contexto que nós também observamos essa questão da superficialidade. Antes de passar para esse ponto da superficialidade, eu quero te perguntar: você tem feito bom uso da comunicação? Os meios tecnológicos que estão ao seu alcance, eles servem realmente para se aproximar das pessoas? Você tem tirado proveito disso, não é? Então, entrando nesse aspecto da superficialidade, a sociedade ela vive os reflexos da informação, da inovação. Eu coloquei isso na lição, né? Das chamadas novas tecnologias, né? Elas se apresentam como um mundo novo, né?
é algo até desconhecido de muita gente, o potencial dessas novas tecnologias, né? E tudo isso se torna desafiador para o cristão, porque nós precisamos de profundidade nos relacionamentos, nós precisamos também de segurança nos relacionamentos. E a gente observa que existem umas camadas etárias, umas faixas etárias completamente distantes dessa realidade e outras muito inseridas, extremamente inseridas nessa realidade, não é? Então, nós estamos vivendo essa explosão informacional, né, sem precedentes na história. Nunca tivemos uma explosão tão grande de informações, né? São informações massivas, né? E também através das redes sociais, como citei há pouco, né? Então, nós vemos também nesse contexto a incapacidade de alguns e a imaturidade também para o processamento de informações e até mesmo para o consumo dessas informações, porque nunca se viu tanta informação e tanta desinformação ao mesmo tempo, né? A consequência disso, enfatiza aqui a Giovanna Pilon, eu tinha feito um estudo a respeito disso. A Giovanna Pilon, ela diz o seguinte, um trabalho acadêmico que ela fez sobre a tendência da desinformação e também da superficialidade. Ela diz o seguinte, uma das consequências do excesso de informação é que, ao invés de informar, ele acaba desinformando. Por quê? As informações, elas se atualizam de uma forma muito grande. Aquilo que foi falado há 15 minutos atrás, hoje você já tem uma outra notícia. Então, o indivíduo foi informado há 15 minutos atrás, ele já pode estar perfeitamente desinformado agora, em razão da explosão informacional. E há, logicamente, uma tendência muito grande dentro desse contexto para o entretenimento e para a alienação da realidade, né? Assim também como desinteresse, há uma tendência para o desinteresse, para temas que são essenciais à vida, como, por exemplo, o crescimento intelectual, crescimento social e até mesmo crescimento espiritual, né? Tudo isso tem se refletido de uma forma muito dramática nas famílias e é uma realidade que a gente precisa encarar, né? Sendo assim, esses temas superficiais, as brincadeiras, o entretenimento, né, acabam sendo o foco de muita gente focada nisso, atingindo crianças, adolescentes, que em muitos casos de adolescentes já estão no estágio avançado já de dependência tecnológica. A dependência tecnológica também é um outro problema que precisa ser abordado e a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda nessas lições eu vou voltar nesse aspecto, né? Agora, sem generalizações, observa-se também a dificuldade do convívio social, né? E da tolerância em diversas camadas etárias, né? O apóstolo Paulo já tinha ensinado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24, o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Versículo 23 e 24, né? Então, vemos como a Bíblia já nos adverte em caráter preventivo a respeito das licitudes, daquilo que é tolerável, daquilo que não é tolerável, daquilo que não pode fazer parte definitivamente da nossa vida, né? Então, é muito importante a gente destacar aqui, gente, que aquilo que não é edificante para mim e nem para o meu próximo tem que ser foco da minha vida. O cristão, ele não pensa só nele, né? Mas também naquele com o qual ele se relaciona, né? É lógico, gente, não se vive mais sem a conectividade virtual, né? Porém, o cristão é para ser alguém relacional, né? Ele precisa ser relacional. E a ética relacional
ela é muito bem definida na palavra de Deus, né? Então, o cristão deve se relacionar tanto com o mundo físico como com o mundo virtual e buscar influenciar, né? Ser influência como sal e luz, que é, desde a primeira lição, já tem falado a respeito disso, né? Então, o cristianismo parte do exemplo de Cristo, que conhecia a sociedade, conhecia as pessoas intimamente, né? Transformando a sua realidade, e ele não se alienou. Nós também não podemos nos alienar da vida, do mundo, das coisas, mas não podemos também nos deixar aprisionar pelas coisas nesse mundo, né? Jesus deu a vida e ele tudo fez por amor ao mundo, um mundo real, né? Como que você avalia? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você agora. Como é que você avalia os seus relacionamentos interpessoais, mesmo com essa realidade que tem sido apresentada, que é uma realidade de muita conectividade, mas também de muita superficialidade? Quero avançar aqui falando um pouquinho sobre a ansiedade, que é um outro elemento real na vida de muita gente, né? Enfatiza-se, então, um segundo reflexo. Primeiro reflexo, a superficialidade. O segundo reflexo, que é a ansiedade e o transe imersivo. Eu estou usando esse termo aqui na lição. Transe imersivo é um termo cunhado em O Poder da Imersão do Facebook, por uma pesquisadora chamada Gabriela Giannomiano, né? Eu coloquei a referência dela aí no estudo, né? Ela afirma que, assim como um contador de histórias tem o poder para captar os seus ouvintes, o Facebook também tem a capacidade de fazê-lo. Na época era o Facebook, existem outras redes sociais hoje, né? O estudo é de 2012, né? Então, ela apresenta esse transe imersivo como uma carga de estresse e de ansiedade no indivíduo, né? Ele faz com que o indivíduo, depois de uma postagem, ele aguarde por receber retorno das suas postagens. Aliás, gente, é realmente muito ruim. Você posta lá algo que você acha tão legal e tem um like, né? Aí você fica, de repente, o cara hoje fica deprimido se isso acontecer com ele, né? Há também um artigo publicado pelo grupo de estudos sobre adições tecnológicas, né? Adicções no sentido de vícios, né? Ele afirma que a dependência tecnológica é o estádio em que o indivíduo não consegue controlar mais o próprio uso da internet, de jogos e smartphones, né? Ocasionando um sofrimento intenso. O indivíduo sofre se ele não tiver isso. Veja bem, gente. Ou então ele acaba tendo um prejuízo, se sentindo extremamente prejudicado em diversas áreas da vida, né? Então, a dependência de curtidas, de likes, né, e de comentários positivos fazem acarretar também picos de bem-estar, afirma essa autora, e que são transitórios, mas também são viciantes. Quanto a esse crescimento exponencial, gente, das redes sociais no Brasil, um estudo de 2018 aponta o seguinte, que as redes sociais dominam o Brasil, dominam o país, né? O Brasil está atrás apenas das Filipinas no ranking mundial de tempo diário em plataformas desse tipo de rede social, né? Contabilizando mais de 3 horas e meia por usuário, né? Por dia, né? 3 horas e meia. Além disso, os brasileiros passam mais de 9 horas por dia navegando na internet. O número de brasileiros nas redes sociais, no estudo de 2018, gente, chegou a 149 milhões de usuários, equivalente a 70% da população. E o WhatsApp é o mensageiro, né? É a forma de comunicação de mensagem mais usada do país. Então, o espaço virtual ele é aberto. Está aberto ao público, está aberto ao cristão também. Então, o cristão, por maturidade, ele deve saber lidar, não é, com aquilo que ele posta. Não é? E ele não precisa depender disso
para ser feliz, ou entrar num transe imersivo onde ele dependa da confirmação do outro, do like do outro, no mundo que é um mundo virtual, né? Então, gente, quanto tempo o indivíduo tem gastado nas redes sociais? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Quanto tempo você tem gastado nas redes sociais, né? Ou, por vezes, desperdiçado. Eu sei que isso pode ser uma companhia, mas também ele pode se tornar uma forma de aprisionamento, porque Deus criou o homem de forma relacional, podemos nos relacionar pessoalmente, não é? Então, em João capítulo 17, versículo 15, lemos esse texto: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Essa foi a oração de Jesus em nosso favor. Precisamos ser guardados do mal. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Há um mundo virtual, mas eu quero usar aqui até a frase de uma ovelha aqui da igreja, não é? A irmã Ivna, né? Há vida fora das redes sociais. Há vida fora das redes sociais. Quais medidas, eu vou perguntar a você pode tomar para se desenvolver em relacionamentos com as pessoas, sem o estresse, sem a ansiedade e a dependência que as redes sociais promovem? Vamos para as considerações finais. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 21, teremos esse texto aí, ele pediu ao Pai, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vemos aqui nessa passagem a necessidade de estarmos unidos e conectados no mundo real. Nós precisamos fazer esse esforço dessa interatividade olho no olho. Precisamos disso. Fomos criados para isso, né? Então, é impossível viver distante da realidade e da sociedade, da informação e das tecnologias. É verdade, mas é possível se relacionar de forma pessoal. Eu quero deixar isso bem frisado aqui. Eu frisei aqui na lição, né? É possível se relacionar de forma pessoal para o desenvolvimento da comunhão bíblica na igreja local, na família e entre amigos. É muito bom ter amigos, é muito bom poder fazer uma visita, é muito bom estar entre amigos, não é, gente? Então, Jesus, ao chamar os 12 discípulos, chamou-os com a finalidade de treiná-los na convivência, no contexto da convivência. Não foi nas redes sociais, foi no dia a dia, né? E ao mesmo tempo demonstrou com isso o poder que há na troca através das diferenças. As diferenças, gente, elas nos ajudam a compreender melhor a vida, o outro, a respeitar o temperamento, os limites do outro, não é? Nós vamos nos conhecendo à medida em que nós nos relacionamos, não é? A ética cristã, olha, saliento esse ponto aqui, hein? Ela auxilia na formulação dos princípios que regem as doutrinas que servem como exemplos para a atuação social do crente, e a partir disso ele toma as suas decisões. A ética bíblica, ela é relacional, ela é pessoal, mas o equilíbrio é uma palavra importante, eu destaco aqui, para o uso das redes sociais. Eu não estou pedindo para você cancelar as suas redes sociais, mas eu estou pedindo que você desenvolva o equilíbrio e inclua nisso também a ética bíblica relacional, né? Então, Jesus Cristo não se excluiu do mundo real. Ele, como Deus, poderia ficar fora do mundo real, mas ele não se excluiu, não é? Ao contrário, ele se relacionou, ele conversou, ele soube tirar proveito das diferenças. O cristão também precisa saber fazer isso, né? Então, não se
das redes sociais, mas também não se aprisione a elas, né? Então, entendemos que Deus pode nos dotou de estratégias e Ele pode te dotar perfeitamente de estratégias para você conseguir ampliar a sua influência, a influência do Evangelho como sal da terra e luz do mundo, através também dessa sociedade da informação e com as tecnologias e com tudo que ela traz. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter participado até aqui.